Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário numa parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui para apresentar para vocês o que foi o programa de março de 2021. Dessa vez eu não estava nesse programa, mas fui substituído muito mais do que a altura, não a altura em centímetros, mas com certeza ele pode falar muito melhor sobre o livro do que eu. O Thiago Ibrahim então veio no meu lugar, junto com o Paulinho, a Adri e a Carol, que vocês já estão acostumados. A bola da vez foi o livro Ego Transformado, do Timothy Keller. E vocês vão ver que o Thiago Ibrahim é um super fã do Timothy Keller, um livro bem legal que também foi enviado lá no Clube Ictus. E eu espero que vocês gostem. Aliás, espero que vocês estejam gostando bastante dessa repostagem dos literários que a gente tem feito aqui, enquanto a gente se prepara para o dia 25 de janeiro, quando a gente vai ter um literário inédito, dessa vez publicado tanto no Irmãos.com quanto no feed do Ictus Podcast. Aproveitem então Ego Transformado, de Timothy Keller. Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que não entendeu as referências sobre Madonna porque ela é muito novinha. Isso é verdade, gente. Eu tive até que dar um Google pra lembrar quem é Madonna. Pesquisar. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que eu tenho certeza que, como eu, a gente tem que se controlar pra não encher o ego dos filhos. Porque como eles são lindos, né, Carol? A gente olha e fala, gente, que lindo, que boquinha. Aí o Paulinho fala, vai deixar os meninos cheios de ego. Vai deixar eles se achando. Lindo. Pois é. E eu cheguei naquela fase em que eu costumo compartilhar todos os vídeos do Benjamin com os amigos, entende? Então... E é tão bonitinho. Então, falando 3 idiomas, gente, como não inflar esse ego, né? Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Ibrahim, Thiago Ibrahim. E Thiago, como você tem cuidado dos dedos dos seus pés? Parece que você descobriu, porque um deles eu quebrei tem pouco tempo. Olha. Não tá cuidando Thiago, bem, não. Não tá cuidando. Eu sou o Thiago Ibrahim, estou aqui com o Paulinho, que sempre que me chama pra gravar Irmãos.com ajuda a inflar o meu ego. Olha isso! Então, vamos ter que parar com isso, né, gente? Fazendo o menino pecar aí. E hoje, gente, trocamos de Thiago, hein? Sai Tan, entra Ibrahim pra gravar aqui com a gente o primeiro... Um pouco mais de cabelo. um pouco mais. E nós vamos gravar sobre um livraço que lemos nesse mês. E eu fiz questão de lê-lo bem calmamente, porque são apenas 48 páginas, se não me engano. 49 páginas, que é o Ego Transformado, do Tim Keller. É o primeiro livro do Tim Keller que a gente faz? Dentro do literário, sim. A gente já fez o de oração. Oração de Keller. Antes de existir literário, a gente fez um episódio sobre o livro. E agora a gente volta e traz aqui Thiago Ibrahim, o maior especialista de Tim Keller no Brasil. Olha isso. O ego dele, Eu não sou especialista nem em mim mesmo, cara. Imagina. Agora não inflou o ego, agora deu pânico nele, né? Mas a gente vai falar sobre esse livraço tão pequenininho, mas tão especial. Muito bom, gente. A gente tava numa sequência de livros de ficção e tal, e a gente tava sentindo a necessidade de voltar um pouquinho, né, pra espiritualidade e pensar em algo com um pouco mais de sustância, como diria Jeremias Pereira, mas estávamos na dúvida, né? Porque assim, estamos no meio da leitura do Senhor dos Anéis, que inclusive vai ser o livro do próximo literário, que vamos falar sobre A Sociedade do Anel, o primeiro livro da trilogia. Sim, vamos sair de 49 páginas para quase 900 páginas. 700 páginas, né? Que parecem 900. Mas a gente começou, né? Eu comecei em dezembro do ano passado, né? Na verdade, eu já terminei. Tenho que confessar aqui, já terminei, mas o pessoal está no meio do processo. Acho que o
primeiro livro que eu terminei com bastante antecedência, assim. Porque até o Ego Transformado eu terminei 2 dias antes da gravação. Isso é verdade. Não, mas aqui a questão é, eu fico com medo de esquecer. E é verdade, eu tô começando a esquecer a Sociedade do Anel, as nuances dele. Ainda falta um mês pra nossa gravação. Mas assim, a gente queria um livro denso, mas não tão longo pra ler. E no mês passado chegou em nossas mãos o Ego Transformado pelo Clube Ictus. E, gente, caiu como uma luva. Porque eu vou te falar, a gente não só tá no processo de ler, né, O Senhor dos Anéis, que é um livro grande, é um livro bem descritivo. É uma delícia, gente, é uma viagem. Quando você tá lendo, parece que você tá em outro planeta mesmo. Você tá em outro lugar. Você tá, tipo, na Terra-média. É mesmo. Gente, a gente sente mosquito na cara, a gente sente o cheiro de mofo, a gente passa frio nas montanhas nevoentas. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô amando ler O Senhor dos Anéis. Mas é o livro do mês que vem. Mas também estamos no meio de uma mudança. Pra todo mundo que nos acompanha no podcast, sabe que nós estamos indo pra Espanha. Estamos aqui na correria, a gente tem que transformar a nossa vida em 6 malas. Então tá numa loucura. Quando a gente abriu o Ictus, a gente viu o Ego Transformado, a gente teve 2 sensações. A primeira é o livro do literário do próximo mês. E a segunda sensação foi, gente, eles mandaram uma amostra do livro? E aí, pesquisando na internet, eu vi que várias pessoas têm a mesma sensação. Eu comprei o livro do Tim Keller, mas só vieram os 3 primeiros capítulos. Como que eu faço pra conseguir os outros? Só veio o Tim, faltou o Keller. E a gente, mas por que é uma amostra? E a gente até ficou brincando na nossa live, né? Mandaram só uma amostrinha do livro. Alguém confirmou na própria live, falando, não, esse é o livro mesmo. Porque eu já tinha visto fotos dele e tal, mas nunca tinha pego na mão e não sabia que era tão pequenininho. E depois a gente descobriu, ou até na própria live a gente descobriu que se trata da transcrição de uma mensagem dele, né? Isso. E o livro original, ele é A Liberdade do Autoesquecimento, no inglês lá, né? A capa dele é até um espelho sem reflexo nenhum, e que é exatamente a mensagem do livro, né? E chegou no Brasil como Ego Transformado e a gente teve o privilégio de ler nesse mês. Mas aí, esse é um episódio que tem de ser maior do que o livro, né? Pelo menos em duração, né? Porque se você for ler o livro, eu acho que é uns 50 minutos de audiobook, alguma coisa assim. Talvez seja mais ou menos a mesma duração. Mas a gente não faz necessariamente um resumo do livro quando a gente faz o literário, nem uma análise técnica dele. Trata-se mais da nossa experiência de leitura, né? Como a gente chegou no livro, sim. O que ele fez com a gente durante esse processo. E é isso que a gente queria compartilhar um pouquinho aqui. Olha, eu confesso que esse livro tão petitico, mas mexeu tanto comigo. Tanto. Porque assim que chegou o livro, eu falei, vou dar uma folhadinha. Mas não dá pra dar uma folhadinha. A gente lê ele inteiro. Então daí eu li ele inteiro. Eu lembro que eu deitei estirada na cama, fiquei olhando pro teto e falei, caramba, que bofetada, que pancada. Sabe? E aí depois eu falei, nossa, como ele mexe com o coração da gente, assim, de uma forma tão forte. Daí eu falei, não, eu vou riscar o livro, vou encher de post-it e esse eu vou levar pra Espanha também. Esse cabe fácil na mala, né? Cabe fácil na mala. E ele é muito louco porque ele trata sobre uma das coisas mais difíceis que a gente tem pra tratar dentro do coração do ser humano, que é a questão do nosso ego, do nosso orgulho, de como a gente muitas vezes deixa de ser a gente porque a gente quer ser aceito numa sociedade, a gente quer ser aceito num grupo, a gente quer ser aceito pelas pessoas. E é engraçado porque, como a gente tá nesse processo de conhecer nova cultura e conhecer novas pessoas, a primeira pergunta que eles falam pra gente é: quem é você? E a tendência que a gente tem de falar, a gente fala o que a gente faz, o que a gente tem. Porque eu sou coordenadora disso, porque eu sou aquilo, porque eu já fiz aquilo, porque eu falo tantas línguas e tal. E, cara, e no meio disso a gente fala, putz, mas eu não tô falando quem sou eu, sabe? Eu tô falando das minhas realizações. E por que eu falo minhas realizações? Porque eu tô me achando e eu quero que as pessoas achem que eu sou sensacional a ponto de falar, caramba, eu quero ser amiga da Adri, entendeu? Eu quero ser amiga do Paulinho, porque o Paulinho é tudo isso. E aí a gente fica nessa luta, nesse embate muito grande, sabe? E uma coisa também que eu percebi é que esse livro não é unanimidade. Tem várias pessoas que são contra a ideia do livro. Eu vi algumas pessoas criticando, inclusive, ele na internet, por causa dessa questão da sociedade tentar entender o que acontece no coração das pessoas. Porque, assim, não temos nenhum psicólogo aqui, acho que nem é a questão de entrar muito nesse tema, né? Mas o livro, ele fala sobre esse autoesquecimento, né? Sobre esse esvaziar de si mesmo e se importar simplesmente com a opinião de Deus sobre a nossa vida. E o que Deus pensa sobre nós já está registrado nas Escrituras, então a gente não precisa viver ansioso
falacioso com relação a isso. E algumas pessoas colocam ele em contraponto com a psicologia moderna, dizendo que a raiz de muitos problemas das pessoas hoje é por esquecer de pensar em si mesmo e se importar consigo mesmo. Ou baixa autoestima ou muita autoestima, que ele fala no livro, né? Ele começa, inclusive, falando sobre isso, né? O livro começa com ele apresentando como que as pessoas pensavam isso antigamente, que era o contrário do que se pensa hoje, né? Que antigamente você tinha que buscar essa baixa autoestima, hoje a gente tem que buscar a alta autoestima. É difícil falar isso, né? Inclusive, ele fala aqui, né, que a base da educação contemporânea, a maneira de tratarmos os encarcerados, o fundamento da maior parte da legislação moderna e o ponto de partida do aconselhamento de hoje são exatamente o oposto do consenso tradicional. A crença hoje, que lança raízes profundas em tudo o que existe, é a de que as pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem uma valorização muito baixa de si mesmo. Então, eles acham que a sociedade moderna, eles falam que as pessoas precisam se amar primeiro, se aceitar, ter a sua autoestima lá em cima, porque aí sim elas vão ser pessoas melhores e melhores relacionais com os seres humanos. Inclusive, um tempo atrás, né, lendo o livro do Discípulo Radical de John Stott, eu me peguei numa discussão grande com um amigo nosso por causa disso. Porque o John Stott também fala muito isso, da gente ser relacional e a gente pensar nas pessoas. E quando a gente vê o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, não tá dizendo que primeiro eu tenho que me amar para depois amar ao próximo. Ele já parte do pressuposto de que a gente se ama e aí por isso que a gente ama o próximo. E por isso que a gente tem que amar o próximo. E, cara, esse livro do Tim Keller foi paulada em cima de paulada em cima disso. É, só lembrar que o ego, né, desenvolvido pela psicologia, o Paulo ele não falava a respeito disso porque o Paulo não era psicólogo, né, nos nossos tempos. Uhum. Mas existe sim dentro do texto que o Timothy Keller desenvolve, que é o texto de 1 Coríntios, ele fala sim a respeito do orgulho e isso pode ser aplicado aos nossos dias com o que a psicologia chama de ego. É óbvio que se a gente fala assim, ó, o Paulo está falando contra o ego, não tem como falar que o Paulo está falando contra o ego, porque o ego não é algo da época, né, de Paulo. Uhum. Eu achei muito interessante que quando eu comecei a ler esse livro, eu lembrei de uma professora minha da faculdade, que um dia ela deu uma palestra de autoestima pra gente, falando que nós tínhamos que ser insuportavelmente bons naquilo que a gente se propusesse a fazer. Uhum. E eu lembro que eu achei isso o máximo. Eu falei, é isso, essa é a chave. Eu tenho que ser insuportavelmente boa. E durante muitos anos na minha vida profissional, principalmente, eu tinha me baseado nessa fala dela. Não, eu tenho que ser insuportavelmente boa. O que eu tiver que ser, eu tenho que ser a melhor. Papapi. E aí lá vem Paulo, quebrando as nossas pernas, falando, né, que a gente não deve se importar com a opinião dos outros, muito menos com a nossa. E aí, gente, isso desmonta, né, muito desse conceito, né, de que eu tenho que ser o melhor por causa do nosso ego. E aqui mesmo no livro, ele fala, né, que esse negócio, eu vou ferir os sentimentos da Carol ou de quem quer que seja, não é isso, né, porque os sentimentos não são feridos, né, é o ego, né, o ego que dói, né. E eu achei isso, assim, obviamente que eu já não penso mais desse jeito, né, que eu tenho que ser insuportavelmente boa, né, eu tenho que tentar melhorar a cada dia. O problema de tentar ser insuportavelmente bom todo o tempo é que você corre o risco de ser só insuportável, né? Então, mas uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui, quando a gente fala de autoesquecimento e de não se importar com a opinião do outro e que não se importar até mesmo da nossa opinião, que a gente vai deixar de ser insuportavelmente boa nas coisas, não é que a gente tá falando de relaxo, de desleixo e não se importar com o próximo. Sim, tanto verdade. que o livro começa, assim, esse livro ele tem 3 pontos, né? 3 pontos muito claros. Com uma pregação moderna, né? Sim, que ele fala a condição natural do ego humano, depois ele fala a visão transformada do eu, e aí ele termina como alcançar uma visão transformada do eu. E ele parte aqui no início falando sobre a briga que teve, eu falo briga, mas talvez não tenha sido necessariamente uma briga, que aconteceu na igreja de Corintos, que fala sobre a questão do ego. E aí é por isso que ele fala, né, até no começo aqui, em vez de os coríntios... Nossa, eu não sei falar isso. Corinto é a cidade. Coríntios são os de Coríntios. Os de Coríntios. Ele fala assim, ó. Os de Corinto. Até eu falei errado. Ele fala assim, porque assim, os de Corinto, eles estavam batendo no peito e falam, mas eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e tal. E ele fala, em vez de os coríntios se alegrarem por se relacionar com Paulo ou com Apolo, agora se valem desses relacionamentos como trampolim para um jogo de poder. Então, quando
quando a Carol falou assim, eu deixei de ter esse pensamento de ser insuportavelmente boa nas coisas, mas não é porque você vai deixar de fazer as coisas com excelência, mas é porque você vai deixar de ter esse jogo de poder, de eu sou insuportavelmente boa nisso. Você vai fazer as coisas com excelência pelos motivos corretos. Sim, porque até fala aqui, né, pois quem me julga é o Senhor, portanto, nada julgueis antes do tempo. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus, e nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um ou contra o outro. Então, é essa mudança de perspectiva de olhar, né? Aí, por isso que até fala que isso é uma liberdade, a liberdade de você não ser julgado pelos outros ou ser julgado por você mesmo, de você apenas ter esse olhar crítico de Deus, né? E aí que ele usa, o Tim Keller usa essa imagem, né? Como se você chegasse na frente do espelho e que aquela imagem na frente do espelho não significa nada. A gente vive uma sociedade de imagens, a gente vive uma sociedade, por exemplo, do Instagram, em que a gente vive postando fotos, né, e buscando curtidas para que o nosso ego seja afagado. E na perspectiva do Tim Keller, isso, na verdade, é um pecado. A gente está sendo orgulhoso, se importando demais com a nossa própria imagem. E as redes sociais hoje em dia giram basicamente em torno disso, né? É a questão de ser aceito. E que é uma escravidão, né, Thiago? Uma escravidão. Eu vou postar determinada coisa pra mostrar pra determinado tipo de pessoa que eu sou assim, eu sou dessa maneira, e na verdade aquela imagem que a gente tá postando é uma imagem que não reflete a realidade. Cara, e é um paradoxo muito grande, né? Porque a gente tá falando de uma coisa e parece que ao mesmo tempo a gente também tá contradizendo a mesma coisa, né? Isso, porque a gente verdade. tem que fazer com excelência, tem que se importar com o próximo e assim, não escandalizar o próximo, mas ao mesmo tempo não pautar a minha vida pela opinião do próximo. Tem uma música dos Arraiz que eu gosto muito de cantar ela, eu sempre me emociono muito quando eu lembro dela, mas eu também sempre tive muita dificuldade em entender esse contraponto, que é a música de oração, porque ele fala, tornem meu sofrimento em testemunho. Aí você fala, poxa, então quer dizer que eu quero que meu sofrimento seja em testemunho, né? Seja. Eu falei, não falei seja, não. Falou seja, tá gravado. Não falei. Olha, bota aí de volta pra vocês verem que eu não falei. Mas fala assim, né? A letra da música fala, esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo, no nome de Cristo. Amém. Então você fica, caramba, eu quero que o meu sofrimento seja um testemunho. Então, assim, eu quero que a minha vida seja algo onde as pessoas olhem e falam, cara, Cristo habitou ali. Mas ao mesmo tempo eu peço pra que o meu nome morra, pra que eu não exista, pra que eu não tenha legado nenhum. Para que eu seja esquecido. Pra que eu seja esquecido. O que importa mesmo é que o nome de Cristo permaneça em tudo. Cara, olha, eu me arrepio, de verdade. Rodrigo, continuando nos Arraiz, tem uma outra música deles também, que é a música Mais. O refrão da música, sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Lindo, isso é lindo demais, cara. Isso é incrível. E o Timothy Keller usa também, dentro do livro, ele também fala a respeito disso. Eu vou competir, não pra eu ganhar, mas eu vou competir pra poder ver a vitória. Se eu chegar em segundo, um nadador chegar um corpo na minha frente, eu vou celebrar a vitória dele. Eu me esquecer tanto ao ponto de eu conseguir olhar pra vitória do outro e me alegrar com isso. Isso é lindo, cara. Essa questão da comparação é que mais pega, assim, porque a gente tem essa tendência de se comparar muito com outras pessoas ou colocar aquele padrão como o patamar onde queremos chegar ou ultrapassar, né? A citação da Madonna entra exatamente nesse contexto, né? Porque a crise dela era sempre essa competição interna com o contexto que ela estava e tal, e o medo de se tornar um medíocre. E o medíocre, ele só existe na comparação com alguém que é melhor que você, né? Ou que é muito superior. Então a gente olha as redes sociais e vê pessoas que estão, talvez, sei lá, fazendo um conteúdo que pra gente é de certa forma desprezível, que estão com uma visibilidade muito maior, né? E por que nós, né, que produzimos um conteúdo tão legal, né, aos nossos olhos, né? E por que nós não conseguimos ter essa mesma visibilidade? Por que nós sempre somos o segundo, o terceiro, o quarto, o último nessa corrida? Sim, e a gente acaba tendo dificuldade de vibrar com o sucesso do outro, né? É o contrário, né? Em vez de vibrar, a gente fica, droga. Ele chegou lá e eu não. Não é? Por que ele consegue viajar com tantos patrocínios e a gente não? Não tô falando de você, tá? E é complicado porque isso é ensinado dentro das nossas próprias igrejas, cara. A partir da década de 80, esse ensino, ele invadiu os púlpitos cristãos ou evangélicos e isso passou a ser até cantado nos nossos cultos. Se você para pra pensar, algumas músicas, elas são
até explícitas nisso aí. Não tem nem nada escondido. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, eu venho falar no valor que você tem, né? Cara, isso é o coach moderno, né? psicologia popular purinha, cara. Vendido como se fosse mensagem do evangelho e não é. Inclusive, eu tenho bastante, assim, problema com a música da ovelha por causa disso. Eu sei que ela tá na Bíblia e tal, pode ser até que seja uma interpretação errada minha, mas assim, ele canta era com... sem ovelha. Não, essa também não tem problema porque ela é ruim. Mas é aquela música clássica. da ovelha que fala que deixou... Nossa, porque ele deixou as 99 Só pra vir me alcançar. buscar e tal. Como que é a música da Então, ovelha? mas é Eu não porque é lembro. sempre pra vir me buscar. É. Isso! Porque eu sou sensacional! Ele deixou os 99 pra mim, entendeu? Como que o Timothy Keller iria interpretar essa visão, né? Falando de Timothy Keller, o ponto central dele é o seguinte: Jesus largou as 99 para buscar uma ovelha. Agora, você viu isso que Jesus fez por você? Você vai lá e faz o mesmo pelo seu irmão. Sim, mas a gente acaba cantando o oposto, né? De que eu sou muito valoroso e por isso que as 99 não foram tão importantes perto de mim, entendeu? Mas assim, igual de novo falando. A culpa não é da música. Eu tenho problema com vai, essa porque... música da ovelha por causa disso, mas pode ser que a música da ovelha não queira dizer isso. Como que é a música da ovelha? Todo Então, mundo canta, gente. Como que é? A Vocês música lembram? da ovelha é só o fruto de um pensamento, cara, do momento que a gente tá vivendo, porque o que a gente vê, do evangelho que a gente vê pregado em muitas igrejas, é exatamente esse. Ele é só o fruto de cantar uma experiência pessoal, psicologizada e vendida como se fosse uma coisa cristã, Sim. entendeu? Ah, eu lembrei! O impressionante, infinito, Ousado amor de Deus. que não deixa... Ai, gente, me ajuda. Enfim, Ó, que deixa as 99 só pra me pra encontrar. me encontrar. É, porque a intenção da música é falar do ousado amor de Deus, né? Sim, Mas a gente volta muito pra nós, né? Assim, É. olha como, né, acabei sendo muito importante nessa história. É, mas eu te falei, pode ser que a música da ovelha não esteja errada, mas É. eu tenho esse problema com a música da ovelha só. Tive uma ideia aqui, hein? Tem o irmãos.com literário, vamos fazer então o irmãos.com cancioneiro, que aí a Adri começa a cantar todas as músicas e a gente vai analisando as letras das Um músicas. termo bem atual, vai atrair os jovens, com certeza. Vai atrair a juventude. A juventude, a mocidade, vai atrair a mocidade. Bom, mas aí eu gostaria de... Ah, eu acho que vale a pena ler o trecho da Madonna. É, porque falando de música e cancioneiro, a Madonna é Ela é a a fala da nossa Madonna. diva, né? Não. A fala da Madonna acaba ficando importante em toda a discussão, né? Porque ele coloca a fala de Paulo e o contraponto da fala de Madonna. E é interessante porque quando eu coloquei nas redes sociais que nós leríamos o livro, e foi impressionante a reação das pessoas de como esse livro é amado por muita gente, um dos nossos ouvintes ou um dos nossos seguidores das redes sociais falou: é importante contextualizar a importância da Madonna pra cultura americana, que pra gente não faz muito sentido. Ele fala: quando eu li, eu não entendi porque ele valorizou tanto a Madonna, mas para os Estados Unidos, ou pelo menos, né, pra cultura pop americana, a Madonna é essa diva realmente, né? É o É a rainha, sinônimo né, do de pop. sucesso, né? É tipo o Roberto Carlos, né? A comparação. Nossa, meu Deus, não sei quem tá pior, o cancioneiro ou o Roberto Carlos? É o Roberto Carlos dos Estados Unidos, né? Digamos assim. Que teve o seu papel e ainda é respeitado por muita gente. Todo final de ano tem especial Madonna na Globo de lá. Na CBS. Aí, ó, o que ele fala da Madonna, né? Um trecho da entrevista que a Vogue fez com Madonna há algum tempo, em que a cantora fala de sua carreira, exemplifica perfeitamente o que estou dizendo. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Gente, é uma escravidão, né? E não é só dela, tá, não, gente? Não é só dela. Não é porque ela é uma mega diva pop
que ela é a única que luta por essa comprovação todos os dias. Apesar disso, o Timothy Keller ainda elogia ela ao dizer que, assim, poxa, ela tem uma imagem de si mesma realística. Como muitos de nós nem temos, né? Exatamente, muitos de nós nem conseguimos identificar isso. Ela olha pra si mesma e fala assim, eu sou desse jeito aqui, eu tenho esse problema aqui. Essa isso é importante, a minha luta reconhecer, diária, né? Reconhecer que ela tem esse problema é importante. Ele fala, né, porque o nosso ego é insaciável, né, que por mais que a gente conquiste aquilo que a gente deseja, quando a gente chega lá, a gente quer mais. Sim. Então, é exatamente isso que ele tá falando aqui, trazendo a Madonna como exemplo. Quando eu tava fazendo algumas pesquisas na internet pra ver o que o pessoal tava falando sobre o livro, as maiores críticas que eu encontrei sobre o livro foi que, assim, que esse livro, ele era prejudicial, ele era maldoso, no sentido de fazer com que a gente se esqueça de nós mesmos pra pensar no próximo e pra se relacionar com o próximo. E isso pode fazer um mal muito grande pra pessoa, a ponto dela ir pra baixo, numa baixa autoestima muito grande. Só que quando a gente vê, por exemplo, esse relato da Madonna, assim, tão real com o que a gente realmente é da nossa luta e da nossa escravidão com o nosso ego, você vê que, na verdade, o livro não é maldoso, ele é libertador, ele traz, assim, algo maravilhoso nas nossas vidas. O que o Timothy Keller mostra e o que eu aprendi lendo esse livro é que, na verdade, não existe baixa autoestima, só existe autoestima inflada, no sentido de que as pessoas que tratam mal de si mesmas ou que não gostam de si mesmas, na verdade, elas se amam demais a ponto de não aceitar a própria realidade. Olha, elas se amam muito e projetam em si mesmo uma imagem muito gigantesca, achando que no dia que elas tiverem aquele tipo de imagem, elas então vão ser felizes. Então, na verdade, elas se amam muito e não se amam pouco. E o amar a si mesmo, hoje em dia, ele é vendido como algo bom, tanto pela psicologia popular, quanto pelo próprio imaginário popular, né? Pela nossa própria cultura. Como se, olha só, você lá no início falou isso, né? Algumas pessoas interpretam dessa maneira a fala de Jesus. Eu preciso amar a mim mesmo para depois amar o meu próximo. Porque se eu não amar a mim mesmo, como que eu vou conseguir amar o meu próximo? Pelo contrário, Jesus fala que a gente tem que se aborrecer, a gente tem que se esquecer, a gente tem que se odiar nesse sentido de que a gente não tem que ligar pra gente mesmo. Eu só consigo ligar pro outro se eu, de certa forma, esquecer de mim mesmo, tirar o foco de mim e virar o foco que estava virado pra mim, pra dentro, virar pra fora. E o que esse livro revela é exatamente isso. Ele até traz o exemplo dos dedos do pé, né? Que tem um trabalho super importante, mas o nosso ego tem que ser como o trabalho do dedo do nosso pé, né? Eu usaria o baixista na banda, né? Aquele que ninguém nota, a não ser que seja um baixista também, e só sente falta quando ele não está. Normalmente ele é o maior da banda, todo mundo nota que ele é o maior, mas não escuta o que ele tá tocando, né? E só sente falta. O baixista é sempre o esquisito da banda, né? Só queria deixar esse adendo aqui. Muito obrigado pela porque parte que me toca. Porque o guitarrista e o vocalista é o gatinho, o baterista é o loucão. É o da performance. É o da performance. O baixista é sempre um esquisitinho, cara. Mas é aquele que as pessoas sentem falta. Não dizem assim, está faltando um baixo, porque não percebem que está faltando baixo. Mas falam, tem alguma coisa estranha nessa banda porque o baixo não está. E eu gostaria de falar aqui sobre essa condição natural do ego humano que o Thiago falou, né? E aí é por isso que a gente precisa trabalhar nele pra sim conseguir na plenitude a gente se auto-esquecer e a gente conseguir se relacionar e amar o próximo. A gente tem que trabalhar com essa condição natural do ego humano. E aí ele fala até que assim no livro, né? Paulo afirma que a condição natural do ego humano é que o nosso ego, ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. E, gente, é maravilhoso como o Tim Keller descreve nesse livro. Cada um desses Cada termos, um dessas coisas. O vazio, o dolorido, o atarefado e o frágil. E é louco porque há uns 3 anos atrás eu fui preletora de um seminário. Fui. Eu e o Felipe Nascimento, daqui da igreja de Vinhedo também, a gente deu um seminário para jovens líderes falando sobre quais são as maiores dificuldades e os maiores desafios que tem um jovem líder. E em primeiro lugar que a gente colocou foi o ego. A questão do ego. De como você tratar nessa questão do ego. Porque quando a gente não trabalha o nosso ego, a gente tem dificuldade de aceitar muitas coisas em volta. Inclusive, o ensinamento do nosso líder mais velho da nossa igreja. E aí, é engraçado porque o Felipe falou pra mim assim, Dri, eu fui mentoreado por uma pessoa e essa pessoa tratou 4 aspectos do ego. E a gente pode usar a bexiga pra explicar esses 4 aspectos do ego. Mas eu não lembro de que livro que o mentor tirou isso, mas eu achei tão sensacional que eu tracei isso pra minha vida. E aí a gente usou essa bexiga, usou a ilustração pra trabalhar com os jovens lá no Vocari, no nosso seminário. E lendo o livro do Tim Keller, eu falei,
descobri! É daqui. Achou. 3 anos Pro depois. pessoal que é do Rio de Janeiro, bexiga é bola de encher, bola de aniversário, Balão. tá, pessoal? Isso aí. Balão, né? Não é balão, não? Não, é bola. Não, bola? então, balão é outra coisa no Rio também. Balão é outra coisa. Olha só. É bola. No Rio é bola. E aí, assim, é engraçado que no livro do Tim Keller, ele não fala de bexiga, não fala de bola. Mas aí a gente lendo, eu falo, cara, é a bexiga! É sensacional, Poxa, cara. Tim Keller, que mancada, Tim Keller. Esqueceu da bexiga. Ele fala do estômago aqui também. Acho que tem a ver com questão de doer também. Aham. Sim. E aí eu queria falar aqui, né, por que a bexiga se encaixa tão bem com essa metáfora do ego. Porque fala que o ego, ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. E é engraçado que fala assim, que o ego, ele é vazio. Porque a bexiga, dentro da bexiga só tem ar. Então assim, não tem mais nada. Mesmo se você coloca confete, essas coisas, né? É pouquinha coisa que tem num espaço tão grande que daria pra você encher de coisa e ela só tem o quê? Ar. Então ela é vazia, ela não tem nada, né? E o segundo fala que ele é dolorido. Por que ele é dolorido? Ela tá numa tensão tão grande e aí fala até do estômago, né, Thiago? Que quando a gente... Gente, uma experiência horrível é depois que você terminou de comer um monte, você taca um copão de água no seu estômago. Cara, dói. Engraçado que refrigerante não dói, né? Mas se você põe a água... Que refrigerante já desce digerindo, né? Não dói porque ele sai, né? Ele sai em forma de gás pra cima. Verdade, ele dá uma esvaziada. Agora a água não, gente, você tomar um copão de água depois de bater um pratão de lasanha, dói pra caramba, porque ele tá esticado assim de uma forma que dói. E o ego, ele é atarefado também. Então assim, pensando na bexiga, a bexiga ela tem que se manter constante com aquela quantidade de ar que tá lá dentro. Se um pouquinho de ar que sai pelos poros da bexiga, ela já fica deformada. Então ela já fica esquisita. Tanto que se você enche uma bexiga e deixa 3 dias ela no canto da sala, a hora que você vai ver, a bexiga tá toda deformada, toda torta. Por quê? Ela simplesmente não cumpriu o papel dela com a tarefa dela de se manter constante com aquilo. Então aquilo dói na gente como ego, né? De você não cumprir sua tarefa e você se deforma e você, quando uma pessoa olha pra gente, fala, cara, a Adriana tá esquisita, ela não é mais daquele jeito. Porque eu fiquei deformada, porque eu não consegui manter aquele meu ego constante. E a outra é que é frágil. Gente, uma bexiga quando ela tá bem cheia, ela estoura a qualquer momento. A qualquer momento ela pode estourar. Então ela é muito frágil. Você não pode chegar perto dela que qualquer coisa ela pode estourar, olhar entendeu? torto que já estoura. Fica a dica então, Tim Keller, para a próxima edição do livro, usar a ilustração da bexiga ou da bola de aniversário ou do balão e colocar os créditos pra Adriana, tá bom? Adriana e Felipe Nascimento. Eu seria um pouquinho mais inovador, eu chamaria de intestino, porque quando estoura é um fedor danado, enfim. Então, a gente trabalhando com essa questão do ego e a gente sabendo trabalhar com ele, porque assim, o ser humano tem ego e ponto final. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com esse ego e entender que isso nos traz liberdade, né? Que aqui no livro ele até fala a liberdade do autoesquecimento. E aí ele fala até que assim, no finalzinho do capítulo 2, meu trabalho não gira em torno de mim. O esporte que pratico não gira em torno de mim. Minha vida amorosa não gira em torno de mim. Meu namoro não gira em torno de mim. Aí é isso a gente pode acrescentar, né? Meus filhos não giram em torno de mim. O que eu faço não gira em torno de mim. Apreciarei as coisas pelo que são e nada mais. Elas não serão apenas elemento no meu currículo. Não servirão apenas para ocupar mais espaço no formulário de solicitação de bolsa de estudo ou na ficha de emprego. Não servirão apenas para preencher o vazio. Quem não deseja algo assim? Quem não deseja ter essa liberdade, né? Mas isso está fora de nossas categorias. Esse é o bendito autoesquecimento. É a humildade do evangelho. É não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou, como nas culturas modernas. Nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que eu sou, como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Esse é o autoesquecimento. Aí ele mata a questão, né? Pensar menos em mim mesmo. E é exatamente uma resposta para nossa cultura. A nossa cultura são vários eus se chocando o tempo todo. E aí ele fala assim, cara, se todo mundo se esquecesse mais, pensasse menos em si mesmo, a gente teria menos brigas, a gente teria menos discussões, a gente teria menos partidarismo, até mesmo dentro da igreja, né? A gente tá olhando só pra cultura, mas dentro da igreja é a mesma coisa também. Esse livro é uma resposta para a cultura atual. E ele mexe tanto com as pessoas, ele suscitou tanta crítica exatamente por isso. A igreja do Tim Keller, onde ele pregou essa mensagem, é em Nova York, no centro de Nova York. Pensa isso. E ele tá pregando, dando uma resposta à cultura. A resposta pra cultura é, não pense muito
muito de si mesmo, nem menos de si mesmo. Pense menos em si mesmo. E, na verdade, ele tira isso, ele fala isso no livro, do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Sim. Que vale muito. Quem não leu ainda, pelo amor de Deus, por favor, faça esse favor pra si mesmo. Esse vai ter que entrar num literário em breve. Livro. E eu quero participar, hein? Já tô fazendo meu autoconvite aqui. Não se auto-esqueça de mim. E esse capítulo 2, né, termina já com essa pancada. Eu falo, agora no 3 eu acho que ele só vai passar um paninho, né, e tal, e deixar a gente mais tranquilo. Não, ele vai ensinar. Na verdade, assim, a gente já entendeu, o capítulo 1 a gente entendeu o que é o ego, o capítulo 2 a gente entendeu que a gente tem uma liberdade de autoesquecimento, e aí o 3 ele vai ensinar pra gente, né, como alcançar essa visão transformada, né, amor? Mas aí é mais paulada, Brasil. É mais paulada, não. No 3 ele vai ser pastoral, ele vai chegar e vai dar a mensagem do evangelho como resposta. Olha só o que ele fala no capítulo 3. No meu entendimento, Paulo está usando uma metáfora. Com isso ele afirma que o problema da autoestima, seja ela alta ou baixa, é que todos os dias voltamos ao tribunal. Esse aqui é o centro. E ele fala, no entanto, Paulo conta que descobriu o segredo. O julgamento dele já está encerrado. Ele já deixou o tribunal. O processo foi concluído. E aí, quando você se torna cristão, você descobre que 2 palavras concluíram o tribunal. Está consumado. Quando Jesus disse isso lá na cruz, você foi julgado com ele e a santidade de Cristo agora é a sua santidade. A vida perfeita que ele viveu é a sua vida perfeita. Você não precisa mais ficar escravo do julgamento alheio e nem do seu próprio julgamento. E aí você consegue se esquecer. Na verdade é o que importa, né? É o que Deus pensa da gente, né? Eu acho até bem forte que ele fala, né? Eu não me importo com o que vocês pensam, mas eu também não me importo com o que eu penso, né? Eu só me importo com o que Deus pensa. E eu acho que isso aí foi a amarração perfeita para esse texto de Coríntios, né? Que nosso querido Paulo escreveu muito sabiamente. Muito bom, gente. Ó, apesar de termos quase lido o livro todo para vocês aqui nesse episódio... Não, mentira. Tem muita coisa no livro. A gente deu a nossa impressão aqui, algumas coisas estão mais até na nossa interpretação, né? Você pode discordar do que a gente falou aqui, mas recomendamos fortemente que você leia, e leia com calma, né? Dá pra ler numa sentada, mas é legal ler a introdução, ruminar naquela introdução durante o dia, deixa pro outro dia ler o primeiro capítulo, pensa bastante naquele primeiro capítulo, tenta colocar as coisas em prática, o segundo e o terceiro assim sucessivamente, e pelas reações que nós vimos ao divulgarmos que leríamos esse livro neste mês, as pessoas estão dizendo que é um livro para ler toda semana, é um livro para ler todo mês, pelo menos uma vez por ano, então vale a pena ter e de vez em quando revisitá-lo para lembrar dessas coisas tão importantes para o nosso dia a dia. Então, eu fiz de uma forma diferente, que também pode ser que funcione para vocês. Eu li tudo de uma vez, na primeira sentada, assim, tudo pra eu ter o panorama geral do que ele quer dizer. E aí depois eu fui lendo aos poucos, porque daí eu fui destrinchando, sabe? Pra destrinchar, Eu até pensei, eu falei, vou ler um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, como devocional, mas aí eu meio que perdi o todo. Daí eu falei, não, eu vou ler tudo de uma vez pra eu entender esse panorama geral, o que ele quer dizer, e aí depois eu fui destrinchando aos poucos. Só me permite uma recomendação em homenagem ao meu amigo Tan, que não tá aqui hoje, um livro que foi recomendado por ele, a mim, eu li e gostei muito a respeito do assunto autoestima. É Autoestima, uma perspectiva bíblica. Esse livro ele vai destrinchar, tanto meio psicologicamente, mostrando também como que isso invadiu os púlpitos, né, das nossas igrejas, como que essa mensagem psicologizada entrou nas nossas igrejas e vai dar uma resposta cristã para autoestima. Quem é o autor? É Jay Adams. Tá. Eu só queria terminar. Eu quero ler, assim, a contracapa do livro, bem no final mesmo, é uma coisa muito bizarra. Porque, assim, depois de ler essa contracapa do livro, se você ainda não teve vontade de entrar em contato com esse livro, você tá errado. Mas você não tá preparado pra essa conversa. Você pode ler, amor? Quais são as marcas de um coração sobrenaturalmente transformado? Parece que a gente tá tentando vender o livro aqui, né? Mas não é... Mas é porque... Não é um programa patrocinado, a gente só recomenda o que a gente realmente gosta. Esta é uma das questões sobre as quais o apóstolo Paulo trata quando escreve a igreja de Corinto. O interesse real dele não é algum tipo de reparo ou remendo. Antes, uma mudança profunda, capaz de transformar a existência. Numa era em que agradar as pessoas, insuflar o ego e montar o currículo vitae são vistos como os meios para chegar lá, entre aspas, o apóstolo nos chama a encontrar o verdadeiro descanso na bênção que é nos esquecermos de nós mesmos. Neste livro breve e contundente, Timothy Keller mostra que a humildade que brota do evangelho torna possível pararmos de vincular cada experiência e cada conversa com a nossa história e com quem somos. Olha isso agora, olha isso. E assim,
podemos ficar libertos de autocondenação. Quem é realmente humilde segundo o Evangelho não se odeia, mas também não se ama. É antes alguém que esquece de si mesmo. Você também pode conquistar essa liberdade. Cara, é demais, né? É Gente, a liberdade eu tô do arrepiada. autoesquecimento. É demais. Presente que Tim Keller nos deixa aqui. Sendo chato aqui, já que é o literário, me permite recomendar mais um livro que o Tam me Já que recomendou. você participa só de vez em quando, né, Thiago? Tem que recomendar vários. Outro livro que o Tam me recomendou, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Vencendo a pressão do grupo, a codependência e o temor do homem, de Ed Welch. Esse livro é sensacional. Inclusive tem um no Barquinho sobre ele, se vocês quiserem ouvir, entrem lá e procurem. Fica aí olha o jabá. Olha aí o jabá. Tudo tem propósito nesse Thiago. Não é olha não? só. Mas como assim tem no Barquinho? No Barquinho voltou? Qual é essa novidade do No Barquinho, Thiago? Já que você está aqui representando a tripulação. Ué, gente, desde dezembro a gente anunciou que a gente estava voltando em parceria com os nossos amigos do Ictus, a Carol e o Tam. Eles proporcionaram esse milagre de juntar a gente de novo. Não, mentira, a gente nunca parou, né? A gente nunca se separou. E a gente vai passar... Nunca parou é forte demais. Talvez se separou, pode ser mais verdade. Não, a gente nunca parou. A gente só espaçou a nossa periodicidade. De 2 em 2 anos, né? A gente voltou agora mensalmente. Toda última sexta-feira de cada mês a gente vai ao ar. E agora em março, nessa última sexta-feira, a gente já vai ter um no Barquinho. Tivemos um em dezembro, né? Que a gente contou a novidade. Entramos em férias. E aí, a partir de março agora, todo final de mês a gente tem um novo no Barquinho pros discípulos aí que estavam com saudade da gente. Aê! Que legal. A gente tava com saudade. A gente fica mesmo. muito feliz porque a gente apadrinhou vocês no início. Agora a gente apadrinha o Ictus, que apadrinha vocês. Olha aí, que Ah, bênção. gente, que legal. Bênção repartida. E Carol, você vai fazer o papel do Tam hoje? Porque vocês estão me criando uma expectativa esse mês todo, dizendo que no episódio literário vocês vão contar uma grande novidade, que eu espero que seja em primeira mão. Não espero menos do que isso dentro Olha. do literário. Já que é um porque- apadrinhando o outro apadrinhando um. Eu já sei o que é. Olha o Thiago E- com esse ego inflado. Eu já sei o que é. E eu quero saber, eu quero que você conte pra gente o que tem em abril no Ictus que a gente não pode perder. É o mês do meu aniversário! Aê, presente de aniversário da Dri. O que tem de aniversário pra Dri aí? Eu acho que a parte mais triste que começa em abril é que nós vamos parar de receber o Clube Ictus Gente, em eu nossa tô casa. tão triste com isso, é verdade. Eu tô torcendo pra ter uma filial do Ictus lá na Espanha pra gente continuar recebendo. Manda aqui pra BH o do Paulinho, Opa! ô Carol, já manda aqui pra BH. Porque daí quando ele for nos visitar, ele vai levar todos, né? Aí, ó, a resposta. Mas conta a novidade que eu tô curiosa. Provavelmente eu não vou falar tão bem quanto o Tam falaria, mas aí eu treinei antes aqui pra tentar não gaguejar muito pra explicar pra espelho. vocês. O Ictus tá com várias novidades. Entre elas, nós agora vamos lançar a partir do dia 1º de abril. E não é mentira, tá bom, pessoal? A partir do dia 1º de abril, a gente vai lançar novos planos dentro do clube. Uau, que da hora! Que legal! Caramba! E apesar do Thiago Ibrahim já saber a novidade, vai sair primeiro no irmãos.com, Thiago. Caramba, Carol, que da hora. Porque assim, eu acho tão sensacional como é segmentado os planos do Ictus. Então assim, vão Como ter o mais do- planos Você ainda. tá falando do clubinho, né? Segmentado do clubinho. Sim, porque tem tartaruga, tem golfinho, tem a gente. Mas E agora vai ter pelo que eu entendi, mais vai ser ainda. segmentado dentro dos planos adultos também, é isso? Também, exatamente. Ai, Que da hora. Então a gente vai ter agora um novo mascote no clubinho Ictus, que é o plano Cavalo Marinho, que vai do 0 aos 2 anos. Ai, que legal. Gente, tem que ter livro de banho. Livro de amado. banho, aqueles com barulhinhos e tal. Exato. Então vão ser livros mais sensoriais para as crianças, para os bebês. Que Para aqueles demais. pais que querem aí limitar o tempo de tela, a gente sabe como isso hoje é um problema
problema, né, dentro de casa. Então a gente tá lançando aí o Cavalo Marinho, do 0 aos 2 anos. Estamos lançando o Plano Mar, que vão ser livros de mistério, aventura e romance. Ai, meu Deus, quero esse. Ai, que da hora. Eu tô indo Olha o trocadilho. Exato. Tudo M-A-R, acrescentado. mistério, não. Mistério, romance. aventura e romance. Caramba, eu não tinha pego. olha. Parabéns. Não tem nada a ver, esse trocadilho não tem nada a ver com isso, hein? Já vi. A gente também vai ter um plano voltado mais pra vida cristã, pra discipulado, que é o plano Vida Cristã. Que é um acróstico de quê? V de... Ah, não, gente, mas tem que dar algum nome que tenha a ver com peixe. Porque é golfinho, cavalo marinho, Podia mar. ser Jonas. Plano Jonas. Planos baleia. Olha aí. Boa, fica aí. Ó, Porque dentro da baleia, ele foi discipulado, né? Foi Ouvindo a discipulado. voz. Foi discipulado. Sim, o plano baleia. Ó. Eu Boa, gostei. Plano boa. Vida Cristã. E o último plano que a gente tá lançando é em parceria com o nosso querido Paulo Won. Ah, Que vai se chamar Plano Bíblia, que vai ser com uma curadoria exclusiva do Paulo Won. Então vai ser um plano assim mais acadêmico, barra teológico, barra Que estudo. da hora. mas e esse plano atual que a gente recebe e tem essa surpresa de que ó, às vezes é um livro Vida Cristã, às vezes é um livro Mistério, Aventura e Romance, vai continuar? Vai continuar. O nosso carro-chefe, que é o Clube Ictus, né, que é o Plano Peixe Grande, vai continuar do jeito que ele tá. Acontece que a gente às vezes tem vontade de colocar um ou outro livro que não cabe naquele mês. Então a gente criou esse Plano Mar, que vai ser focado exclusivamente em livros de mistério, aventura e romance, não necessariamente livros cristãos. Então Entendi. vamos ter aí mais Agatha Christie, mais talvez Aê! Jane Austen, não sabemos ainda. Estamos... Olha, se bem que H.G. Wells, por eu favor. fiquei com vontade Sim, de ler Emma, olha só, viu? Pra Ó, vocês que viu? acham que eu sou tão contra Jane Austen, eu fiquei com vontade de ler Emma. Recomendo Ken Follett, hein? Tô lendo agora e curtindo muito. Ah, Ótimo, então é isso que a gente quer. A gente quer colocar esse tipo de literatura. E a última novidade do Ictus, que não... Não pequena, menos importante. exatamente, é que agora a gente vai lançar um novo programa no podcast, que é o Leitura Bíblica Comentada. Da Uau! hora, que legal. Nós vamos lançar uma vez por semana um novo episódio, onde estamos estudando com um pastor muito amigo nosso, que é o pastor Tiago Moreira, aqui de São Paulo. Ele é professor no Seminário Logos, que é o seminário aqui do nosso movimento batista. E a gente vai ler um capítulo por episódio, passando por todos os livros da Bíblia. Então, Uau, cara, que demais. exatamente. Sabe quantos episódios vai ter? 1189, porque eu já decorei quantos capítulos tem na Bíblia, eu sempre espero a oportunidade para poder usar essa informação. Parabéns, Paulinho! Muito obrigado. Que lindo! Obrigado meu pelo amor. reconhecimento. Ganhou uma estrelinha. Uma estrelinha. E perdi um tijolinho no céu, mas... E aí, esse é um projeto, assim, de anos, né? Vai ser entre 15 e 20 anos, se tudo der certo. Caramba, gente! Pois é. E tem sido, assim, muito prazeroso preparar esse material. A gente tá aí com o patrocínio da Mundo Cristão. Eles liberaram pra nós a NVT, que é a nova versão transformadora, né, deles. Haverá sorteios de bíblias, ok? Já vou deixar isso bem claro. O pessoal ficar de olho aí. Mas, Carol, com relação aos planos, Sim. se as pessoas assinarem até 31 de março, já recebem em abril? Não. As inscrições pros novos planos, elas vão abrir no dia 1º de abril. Ah, tá certo. Entendi. primeiro. Pra Mais um pessoa trocadilho, né? receber. Exatamente, vamos abrir em Tá aí abril. primeiro dia. E aí tem que se inscrever até quando pra receber o primeiro? Até o último dia de abril, que vai ser 30, 31. 30, é. Até 30 de abril, a pessoa tem a oportunidade para se inscrever e receber o primeiro kit, que vai em maio. E aí, a partir de abril, a gente vai ter todos esses planos. Lembrando que se a pessoa ela assina até o último dia do mês X, ela recebe no mês Y. X mais um. Exatamente. X mais um. Eu não sou a matemática da equipe. Que legal, gente. Tô muito feliz por vocês. da hora, de verdade, Carol. foi muito Muito legal. surpresa. Essa surpresa não foi fake, não. Nós estamos realmente felizes. Nós realmente descobrimos agora, estamos realmente felizes Sim, com essa com parceria certeza, que vai muito legal. continuar quando Com continuarmos certeza. na Espanha. Só não vamos receber os livros. Eu quero saber como que a gente vai decidir os próximos livros. Vamos Porque vai ter dar que um jeito ser. pelo Kindle, né? Ou vai ter que ser por Já falei, manda pra mim. É, como que eu vou ler o livro que O você Thiago vai vai fazendo receber? foto Vai mandando das foto páginas. das páginas pra nós. Uma coisa bem Faço com muito legal, prazer. né? Bem permitida. Mas no próximo mês estaremos de volta aqui
aí, finalmente, com o primeiro livro do Senhor dos Anéis. E a Adri cantando pra nós aqui essa linda canção. Olha aí o cancioneiro, hein? Olha o cancioneiro. Pensa na ideia. Muito Muito obrigado, gente. Até mês que vem.